É um prazer muito grande estar com vocês. É um prazer estar no meio de jovens buscando ao Senhor Jesus. É um prazer receber esse convite. Cadu, cadê Cadu? Mas quando ele me convidou, aliás, já tem muito tempo que eu recebo esse convite e nunca deu certo, né? Quando o Banha estava junto com vocês também aqui, coordenando, e sempre chegava o convite e não dava certo. Então é um prazer receber esse convite e dar certo agora, mas Deus sabe o tempo certo de cada uma das coisas. E eu quero, com muita humildade, tentar abrir esta palavra e receber junto com vocês a edificação por meio do Espírito Santo. Essa palavra ela é poderosa, ela mudou não só a vida de Bubu, que testemunhou aqui, mas mudou a vida de muitos de nós que estão aqui e pode mudar hoje a vida de você que está aqui também. E mesmo os que foram mudados, ou seja, receberam esta palavra, receberam este Jesus, ainda existe muito a mudar. Ainda existe muito que ela pode fazer, ainda existe muito o que essa palavra pode modificar na sua vida para melhor, para o agrado do Senhor Jesus, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estava ali do lado de Júnior, e Júnior, acho que foi ontem, antes de ontem, me perguntou, você vai falar sobre o quê, ou coisa mais ou menos assim. Aí acho que eu falei algumas coisas para ele, aí ele me cutucou ali do lado e falou assim, Deus está preparando todas as coisas. Porque Bubu abriu uma palavra, vamos abrir o texto que Bubu abriu, 1 Pedro, rapidamente, porque eu quero começar a abordagem do texto. Nosso texto principal vai ser o tema que os irmãos definiram, mas eu queria que você voltasse comigo a 1 Pedro, porque para mim chegar nesse texto, eu preciso preparar vocês de alguma forma, e eu queria trazer novamente uma frase que existe no texto que Bubu leu, que para mim foi resposta do Senhor, 1 João 5, foi resposta do Senhor ao meu clamor. Eu falei, Deus, hoje à tarde eu estava estudando, eu tenho o costume de estudar demasiadamente sobre o texto, e eu estava estudando, falei, como é que eu vou começar isso sem ter algo que me conduza? Aí eu estava ali sentado, Deus falou assim, eu vou colocar Bubu para fazer isso, e ele fez. O primeiro texto que Bubu leu, 1 João capítulo 5, eu queria que vocês pegassem comigo só o verso 3, finalzinho do verso 3, normalmente a gente usa verso 3a ou verso 3b, quando o texto tem uma divisão nele, e a gente vai pegar só o final, a última frase do verso 3, que diz o seguinte, e os seus mandamentos não são pesados. E os seus mandamentos não são pesados. Por que que este texto vai me ajudar aqui agora? Porque o que eu quero falar para vocês é que a essência que mais precisamos exalar de Cristo, segundo o tema que nós temos nessa noite, é a essência da alegria do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser alegres. Nós precisamos ser sorridentes. Quer ver? Eu vou pôr vocês para sorrir. E eu não vou contar piada aqui não. Eu não sou muito bom de piada. Levanta um pouquinho aí do seu lugar. Vamos embora quebrar um pouco esse clima, para que eu veja a cor do dente de vocês, ver se o dentista está em dia aí, está tudo legal. Levante do seu lugar um pouquinho. Alguns já começaram a sorrir, tá vendo? Eu não sou muito bom com piadas. Agora sabe o que você vai fazer, que vai quebrar mesmo qualquer cara séria? Dá um abraço nesse seu irmão do seu lado aí. Olha para isso. É automático. Você põe crente para abraçar um ao outro, é automático que o sorriso vem no rosto na hora. A afeição muda, a alegria contagia. Tá bom, já se abraçaram demais, chega de ousadia, bora sentar. Nós precisamos trazer a este mundo mal, caído, contaminado, a este mundo perdido, sem esperança, a esse mundo sem amor, sem caridade, sem compaixão, alegria.
O mundo precisa olhar para nós, porque nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais capaz de ser feliz aqui. Em meio ao caos, nós somos pessoas felizes, satisfeitas no Senhor. John Piper tem uma frase que eu gosto demais. Aliás, eu tenho um livro para indicar a vocês, que é de um aluno de John Piper, que ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Nós precisamos ser pessoas satisfeitas em Deus, e a satisfação em Deus produz alegria, produz uma reação em nós contagiante. Você sai na rua e a sua afeição, o modo como você vive e se comporta, contagia as pessoas, porque você não está no mundo buscando nada que irá te satisfazer, você não está no mundo buscando nada que preencha o seu coração, você está satisfeito no mundo e distribuindo tudo aquilo que Deus já te deu. Nós começamos a cantar aqui nessa noite sobre Israel, não, é Israel, como é o nome do cantor? Saad. Sobre o amor, o quanto Deus tem sido bom para nós, o quanto Ele renova a sua bondade para nós. O Senhor esbanja bondade e misericórdia sobre nós todos os dias, e isso é se satisfazer dEle, isso é lembrar de quem é o nosso Senhor e estar satisfeito nele. Não importa o que aconteça, não importa a tribulação, a divergência ou qualquer outra coisa que aconteça nas nossas vidas, nós precisamos estar satisfeitos no Senhor. Amém? Vamos abrir o texto, então, o tema. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3. Eu gostaria muito, pastor, de fazer um bem expositivo aqui, mas eu vou devagar com os meus irmãos e vou deixar essa exposição mais completa para o Senhor depois. Mas vamos devagar no texto. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta, dentre algumas, de carta de Paulo quando estava preso. Carta de Paulo quando estava literalmente trancado, cessada a sua liberdade por causa de Cristo. Paulo começou o seu ministério e começou a pregar muito, e no mundo no qual Paulo vivia, isso causava extrema perseguição. Neste paralelo, você tem muitos motivos para estar extremamente contente, porque você não passa por nada disso. Você pode sair aqui agora, nesta rua, nesta avenida, correr até aquela praça e gritar sobre o quanto o Senhor é bom, e absolutamente nada vai acontecer a você, a não ser assim, algumas pessoas vão achar que você enlouqueceu, mas até então isso seria bom, nesse sentido, porque esta loucura, a loucura da pregação, é o maior motivo da nossa alegria, porque nós cremos num Jesus que morreu numa cruz, e a sua bondade está exalada neste fato. Nós não merecíamos nada disso, mas Ele entregou a sua vida por nós, sem que nós pedíssemos, sem que nós merecêssemos. Eu não mereço esse amor, nós cantamos aqui também, eu não mereço nada disso, mas Ele me ama, deu a sua vida por mim, e eu posso sair aqui, ao contrário do que Paulo estava passando neste momento. Paulo recebe a visita de um irmão chamado Epáfras. Aliás, esse irmão é o responsável por esta igreja. Nós não temos a história da igreja de Colossenses como ela surgiu, assim como nós temos de outras, mas nós sabemos que Paulo, pregando em Éfeso, pregando na região da Ásia, possivelmente este irmão era um dos discípulos que estava ali, ou se tornou um discípulo a partir da pregação de Paulo naquela região, e ele se converte, e ele é de Colossos, e ele leva a mensagem então, deduzindo nós essa parte, para esses irmãos, e nasce então essa igreja. Depois de algum tempo, esse irmão vai visitar Paulo na prisão,
E esta carta que você está nas mãos, que faz parte desse livro sagrado e maravilhoso, esta carta que está nas suas mãos, que é a carta aos Colossenses, nasce daquilo que Epáfras falou para Paulo na prisão, e Paulo está dando um retorno à igreja em Colossenses, uma exortação, um incentivo para que os irmãos continuem firmes na fé. No primeiro capítulo de Colossenses, Paulo vai tratar sobre a supremacia de Cristo, e eu não consigo ler Colossenses 1 sem cantar depois do Projeto Sola, eu não consigo mais. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação. Banha está pensando assim, ó, até que está indo bem, né? Pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Projeto Sola, meu irmão, coloca no Spotify, coloca no YouTube, coloca nos seus áudios que você ouve durante a semana, vai abençoar muito sua vida. Irmãos extremamente preciosos que estão realmente louvando a Deus segundo as Escrituras, amém? Então Paulo está orientando os irmãos por causa de muita influência grega, filosófica. Esses irmãos estão confusos se Cristo é suficiente para eles. Esses irmãos estão recebendo um pouco de religiosidade má, uma religiosidade que mata. Eles estão recebendo cobrança dos judeus para que eles se abstenham de diversas coisas. E estão recebendo ideias que são as ideias que eu quero combater na vida de vocês aqui. Ideias de que este mundo é mau e você não deve se envolver com ele. O capítulo 2, Paulo vai orientar os irmãos que nós não precisamos de nada além de Cristo. Cristo é suficiente para nós. Cristo é a plenitude da divindade de Deus, e Ele nos deu esta plenitude. Esses são os versos 9 e 10, capítulo 2 de Colossenses. Nós, irmãos, você, cada um de nós, recebemos a plenitude de Deus através de Jesus. Em você habita a plenitude de Cristo por meio do Espírito Santo. Você não tem por que buscar nada neste mundo que satisfaça você. O seu interior está plenamente preenchido por Jesus. Esse é o capítulo 2. E aí então nós chegamos ao capítulo 3. Quando nós chegamos no capítulo 3, uma vez que Paulo falou sobre a supremacia de Cristo no capítulo 1, ele falou que Cristo é suficiente para nós no capítulo 2. Ele está dizendo no capítulo 3, vocês precisam viver a realidade da ressurreição de Jesus. Vocês precisam dedicar a sua vida totalmente a Jesus, uma vez que este Jesus que morreu por você e que ressuscitou a parte espiritual que estava morta em você, vocês precisam agora viver nessa vida nova. O capítulo 3 de Colossenses é um capítulo sobre a vida prática cristã, sobre o cotidiano da vida prática cristã. Nós vamos abordar os versos que falam diretamente, mas eu queria que você se atentasse para o verso 17. Leia comigo o verso 17, vai ser um grande complemento para o verso 23 e 24. No verso 17 de Colossenses 3, Paulo diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em ação ou em palavra, faça em nome do Senhor Jesus. Tudo, absolutamente tudo. E em que momento que nós conectamos então o 1 João 5? Meus irmãos, em algum momento da história, eu agradeço a contribuição de Samantha aqui, porque ela tocou no ponto. Em algum momento da história, passou-se uma ideia de que a vida cristã é uma vida enfadonha,
de que a vida cristã é uma vida triste, chata, pesada, é uma vida de extrema renúncia, e por isso eu estou extremamente abatido, amargurado. Eu não consigo aproveitar essa vida porque eu entendo que eu não posso ver futebol, eu não posso assistir um filme, porque senão essas coisas vão me contaminar, porque senão essas coisas vão acabar me influenciando para o mal. Irmãos, a vida cristã é a essência de toda a nossa alegria. Nós não lemos as Escrituras, nós não oramos ao Senhor, nós não jejuamos, nós não vamos no culto, nós não fazemos nenhuma prática cristã ser pesado. Se está sendo pesado para você, em algum momento você se desconectou da realidade da vida cristã. Em algum momento você se desconectou de tudo aquilo que Jesus fez para nós. Eu vou te dar um exemplo. Assim como Bubu, eu tinha uma vida muito desordenada e praticava muitas coisas ruins que maltratavam o meu corpo e muito mais ainda o meu espírito. Mas no momento em que eu encontrei o Senhor Jesus, tudo isso saiu como um passe de mágica da minha vida. Não foi a minha muita disciplina, não foi o quanto eu regrei as coisas para que eu não continuasse em umas práticas erradas, não foi o quanto eu eduquei o meu caráter para ser transformado. Foi a plena manifestação da transformação poderosa que esta palavra tem para fazer na vida do ser humano. E todos vocês foram libertos dessa forma. É claro, ainda temos falhas, temos deslizes, cometemos erros, e estamos nesta busca de agradar o nosso Senhor constantemente. Precisamos negar a vontade da carne, deixar de fazer muitas coisas. Se você ler o capítulo 3 todo, ele vai tratar desse assunto. Mas enquanto nós estivermos achando que essa força dessa mudança vem única e exclusivamente de mim, de eu me esforçar, de eu tentar fazer com que isso acabe na minha vida pela minha força, eu estou me esforçando à toa. Eu não vou conseguir, eu vou cair, eu vou novamente procurar o pastor para confessar, um irmão para confessar. Eu não tenho condições de mudar a minha vida. Quem muda a minha vida é Jesus Cristo. Só que quando eu estava com dificuldades grandes, que tinha a ver com práticas pecaminosas muito grandes, eu recorri a Jesus, confiando que eu não seria capaz de parar com essas coisas. Mas a situação atual, a você que já é crente há muito tempo e ainda continua com dificuldades, o problema é que você esqueceu quem é que transforma, quem é que muda. Nós não somos pessoas, naturalmente falando, que vão se apaixonar por este livro. Nós não somos pessoas, naturalmente falando, que vão amar fazer um jejum, meus irmãos. Mas começa a ler essa palavra, não esquecendo quem é Jesus e tudo que Ele fez por você. Começa a dar, de fato, voz a declarações como essa: eu te amo, Jesus. Começa a deixar esse sentimento aflorar no seu interior, para que tudo que vem dele seja algo de alegria na sua vida, seja um fato de prazer para você. Nós não estamos aqui nessa noite como uma penitência. Alguém está? Alguém veio aqui obrigado? Alguém te obrigou a estar aqui? Nós precisamos disso aqui não como uma regra. Nós não somos cristãos para cumprir regras. A Bíblia não é um livro do que eu posso ou não posso fazer. A Bíblia não é um livro cheio de não. A Bíblia não é este tipo de livro. A Bíblia é sobre um relacionamento de um Deus que se apaixonou pela sua criação, e Ele deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. A Bíblia é um romance lindo entre um Deus eterno e os seus filhos aqui na terra. E é sobre isso que nós lemos, e é sobre isso que nós falamos com Ele, porque existem algumas coisas que nós
assim, meio que forçamos. Eu acho que isso foi culpa da própria história da igreja cristã, em nos dar a entender que tudo na vida cristã precisa ser amargurado, triste, penitente, tem que se ajoelhar e sair se arrastando. Até no modo como nós falamos com Deus, nós criamos jeitos de falar com Deus que são antinaturais. Quem tem amigos aqui? Sabe o jeito que você conversa com o seu amigo? A simplicidade, a facilidade, o modo normal de você conversar com ele. Sabe, com seu amigo, com a sua amiga. Jesus é seu amigo. E Jesus está presente na sua vida o tempo todo. Por isso que em tudo eu devo agradá-lo. E quando diz em tudo, é em tudo. Mas não é só em tudo das práticas cristãs, não é só ler demais a Bíblia, não é só orar, isso é muito bom para você. Desde quando isso esteja baseado em algo bom, que é Jesus. Não como uma regra, não como algo que obriga você. Você precisa ler, orar, jejuar e fazer todas as práticas cristãs por causa de quem Jesus é, pelo relacionamento que você tem com Ele. Mas quando Paulo está falando sobre tudo, vamos para o verso principal, eu não quero me demorar. Verso 23, se formos de maneira expositiva, o verso 23 está totalmente relacionado ao verso 22, que está falando sobre os escravos. Ele está falando para os escravos que os escravos devem servir os seus senhores como se estivesse servindo a Deus. E que eles devem servir com tal fidelidade que mesmo que se os seus senhores não estivessem olhando, eles deviam fazer com capricho. O texto está muito relacionado a isso porque o escravo não tinha pagamento. E o verso 24 vai falar, vocês vão receber um pagamento por estar servindo assim. Vocês vão receber uma herança. Escravo não tinha direito a nada. E quando o texto fala sobre herança para um escravo que não tinha nada, cresce então o conceito de servir a Deus ali. Mas pelo verso 17, o verso 23 e 24 se aplica a todos nós. Se aplica a eu, a você e a qualquer um que queira servir ao Senhor. Vamos ao verso 23, diz o seguinte, Paulo diz: tudo o que fizerem, a minha versão vai estar um pouco, a versão do banner é outra tradução, a minha é NVI. Tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para homens. O que é tudo, meu irmão? O que é tudo no grego, Banha? Sabe o que significa tudo? Significa que não só este lugar, não só este momento, não só a hora que lê a Bíblia, não só a hora que ora, não só a hora que louva, não só a hora que jejua, não só a hora que dá o dízimo, não só a hora que pratica alguma coisa cristã, da vida cristã, das práticas comuns cristã, mas tudo, absolutamente tudo na sua vida deve ser feita considerando como sendo para o Senhor. Isso significa o seu estudo, isso significa o seu trabalho, isso significa o seu namoro, isso significa qualquer relacionamento que você tenha com seus familiares, isso significa o modo como você pensa, o modo como você fala, absolutamente tudo. Por quê? Porque quando você sair daqui, Jesus está indo junto com você. Porque quando você for dormir, Jesus está lá com você. Porque quando você acordar amanhã para ir para o seu trabalho, amanhã não, amanhã é domingo, né? Amanhã é dia santo. Mas quando você for para a escola, quando você estiver no banheiro, quando você estiver comendo, quando você estiver sonhando, quando você estiver vivendo, Jesus está com você. E Ele não vai sair daí. Então quando eu faço e eu não considero isso, eu passo então
a agir conforme o meu interior, conforme a agradar a mim mesmo, conforme a fazer aquilo que agrada a mim, aquilo que cabe a mim, aquilo que me deixa mais confortável, quando eu não considero que Jesus está ali. E quando eu falo isso, meu irmão, de maneira nenhuma eu estou dizendo para você, cuidado, viu? Jesus está te vendo. Aquela hora que você está fazendo coisa errada, Jesus está lá. Eu não estou trabalhando com esse propósito. O propósito é, o meu amado está comigo. Tem uma frase de Agostinho que eu gosto demais, que é muito impactante, é uma frase muito forte. Se você não entender o começo da frase, o final parece todo bagunçado. Ele diz, ame a Deus e faça o que você quiser. Não, Fábio, de jeito nenhum. Fazer o que eu quiser? Não, a Bíblia diz que eu não posso fazer isso, aquilo. Se você ama a Deus, nada que você vai fazer vai desagradar esse amor. Você que não é casado ainda, quando nós nos casamos, quando nós escolhemos uma mulher ou um homem para ser o nosso cônjuge, para esta vida aqui, nós passamos a ceder, a não fazer muitas coisas que vão desagradar os nossos cônjuges. Nós passamos a agir pelo amor ao cônjuge. Nós nos ajustamos. Você que larga o tênis com a meia chulesenta, você que pega a toalha toda molhada em cima da cama, você que tem práticas sozinhas, você vai começar a mudar as suas práticas, não como algo penoso, mas como algo de amor, como algo assim, tendo o princípio ativo, o amar o outro, o amar a Deus, o amar ao Senhor Jesus. E isso muda aquilo que você talvez faria se não existisse esse amor. O chamado para a santidade não está no fato do mandamento dizer que você deve ser santo. Está no fato de eu amar o Senhor Jesus, que é santo e não gosta do pecado, e não é condizente com o pecado. Ele não se agrada do pecado. Então por que a gente não vai acabar este culto e sair para aquela praça e encher a cara? Por que a gente não vai fazer isso? A fala correta não é porque é pecado. Porque se a sua fala é porque é pecado, você está baseado somente na lei. Você está em cima de mandamentos. Não devo, não faço, não posso, não devo. Você está trancado. Você está sobrecarregado. E a vida cristã não pode ser um sobrecarrego de coisas. Porque Mateus 11, Jesus chama os sobrecarregados a se descarregarem. Vocês estão cansados e sobrecarregados, o que ele está falando? Você aí no mundo, que está carregando um bocado de porcaria, você que está aí cheio de tranqueira, venha para mim, eu vou aliviar, eu vou libertar vocês, vocês serão livres. E nós não podemos pegar agora e amarrar um bocado de mala com leis, amarrar as leis e começar a carregá-las como um fardo pesado. Não! Nós precisamos ser felizes. Romanos 5, Paulo vai dizer o que para nós? Justificados, pois, pela fé. Uma vez que eu fui justificado, a primeira reação a mim que chega é: eu tenho paz com Deus. Eu não vivo em condenação. Antes eu tinha uma condenação do mundo, e agora eu tenho uma condenação do cristianismo. Não, eu estou livre diante do meu Senhor. Eu faço e cumpro as práticas cristãs, como vim num culto como esse, porque eu amo o meu Senhor, porque eu quero estar cada vez mais próximo dele, eu quero agradá-lo, eu quero satisfazer ele estando aqui. E quando eu faço isso, quem é o mais preenchido de todos? Sou eu. Quem é o mais satisfeito e feliz? Sou eu. Quem é aquele que realmente recebe muita coisa? Sou eu. Eu que recebo a alegria maior de estar aqui. E Jesus está feliz por você estar aqui. Jesus está feliz por você estar ouvindo essa mensagem. E eu peço que o Espírito Santo rasgue o seu coração e traga contentamento na vida cristã para você. Satisfação,
porque se nós não formos felizes em Jesus, como é que vamos trazer Jesus, levar Jesus para o mundo lá fora, para agradá-lo em tudo que nós fazemos? Precisamos estar satisfeitos em casa com Ele primeiro, para que essa satisfação transborde, para que essa essência transborde de nós. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, meus irmãos, e eles serão piores ainda. O mundo precisa de você. Tu recebeu uma balinha aí? Eu recebi uma balinha. A minha tem um recadinho, não sei se é de todo mundo é igual. Todo mundo é igual? Não, é diferente, né? É tipo caixinha de promessa, mas só tem coisa boa, né? Hoje mesmo pedirá a tua alma, não tem aqui não, tem? A minha diz o seguinte: minha essência em Jesus é ser luz no mundo, refletindo o amor, a verdade de Deus, amém. Mateus 5, 14. Se você for para o capítulo 4 de Colossenses, Paulo vai nos exortar a que nós precisamos agora testemunhar do que Cristo fez por nós. A nossa vida prática precisa ser um testemunho. E ele diz o seguinte, se você ler o verso 5, não precisa abrir, eu vou ler: sejam sábios no procedimento para com os de fora. A expressão dele é para aqueles que não participam da igreja. E ele diz o quê? Aproveitem o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Tu anda comendo sal? Está totalmente ligado a vós sois o sal da terra. E se vocês perderem o seu sabor, meus irmãos, a orientação de em tudo agradar o Senhor, faça tudo como sendo para o Senhor, precisa ter um gosto, um sabor, precisa ter assim uma essência natural. Não é decorar as escrituras, ficar citando versos e mais versos. Não, eu preciso decorar e ficar citando versos. Não é sair para a rua fazendo isso, é sair para a rua e viver uma vida centrada no Senhor Jesus, onde todas as áreas da sua vida agem, se moldam, caminham, considerando quem é o seu Senhor, considerando a supremacia desse seu Senhor. Aonde Jesus reina? Aqui, amém? Reina aqui? Reina aí? Reina. E sobre este salão, Jesus reina? Reina. E sobre esta rua? Jesus reina sobre esta rua? Sim ou não, meus irmãos? Jesus é rei sobre Baixa Grande? Jesus é rei sobre a Bahia, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o universo. Ele é rei sobre tudo. Nisso eu não estou dizendo que este mundo já está cumprindo a sua vontade. Não, a vontade do Pai precisa ser plena aqui na terra, como ela é feita no céu. Mas, meus irmãos, o engano nosso é pensar que alguma coisa não é dele. Nós cantamos aqui também. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Por isso que todas as coisas precisam ser feitas para ele, para a glória do nome dele. Tudo para ele. Vamos para o verso 24. Me deram 40 minutos, não foi? 50, 1 hora, 2, 4, a 5? Não, eu não sei se os irmãos têm fé não, calma aí. Verso 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Servindo aonde? Existe um grande mal que, assim, ele é muito antigo, mas cada ano que passa, cada século que passa, ele vai ganhando novas formas. É o mal do dualismo, já ouviu falar? Nós sofremos muito desse mal. Dualismo significa como se fosse duas forças, que uma combate a outra, ou que uma desfaz da outra. Esse conceito foi muito amplificado por Platão.
Já ouviu falar de Platão? Se você estudou na escola, fala sobre Platão. Pensadores, pessoas filosóficas que desenvolveram muito esse pensamento. Na era da igreja cristã, começou a surgir, assim como em Colossenses, começou a surgir pensamentos de que o mundo é mau, as coisas são más. Você não deve se envolver tanto com as coisas porque elas são más. Deste pensamento nasceu uma doutrina muito ruim no século II que chama gnosticismo. O gnosticismo diz que toda matéria é má. O gnosticismo diz que você deve o tempo todo ficar se arrependendo por ter um corpo físico, por exemplo. Tudo é mal, esse livro é mal, essa água é mal, essa câmera, tudo isso é mal, o gnosticismo nos ensinava. E foi amplamente repreendido pelos teólogos da época. Mas o dualismo foi ganhando outras formas, mediante a rejeição do dualismo atual. Novo dualismo surgia, e nós estamos num dualismo bem tranquilinho, que tem hora que você nem percebe, você age dentro dele e parece que você nem nota. É o dualismo da isso aqui é espiritual, isso aqui é secular. Domingo é dia espiritual, segunda é dia secular. Por quê? Porque domingo eu vou para o culto, segunda eu vou para o trabalho. A gente não faz isso só nessa questão de culto, não culto. Nós fazemos isso em tudo. Nós chamamos música, isso é música secular, isso é música evangélica. Nós fazemos isso tudo, isso é roupa secular, isso é roupa evangélica. Isso é filme secular, isso é filme evangélico. Eu queria, assim, indicar um livro para vocês, e você vai precisar ser bastante corajoso para lê-lo. Mas eu tenho certeza que se você ler, tiver coragem de ler, isso vai transformar a sua vida. É de Joe Rigney, As Coisas da Terra. Eu não tenho como te dar o livro, mas dá para você pesquisar aí, As Coisas da Terra. Esse livro é maravilhoso, meus irmãos, porque esse livro vai falar que nós precisamos entender que Deus criou esta terra, Deus criou as coisas dessa terra, e é possível nós nos alegrarmos com as coisas dessa terra sem contaminarmos o nosso coração. É possível nós nos alegrarmos com as coisas que Deus nos deu, sem fazer delas um ídolo para nós, e glorificar a Deus no meio delas. Ele é um aluno de John Piper, e John Piper é um teólogo, não, Deus me livre, não morre não, John Piper, não morre não, pelo amor de Deus. John Piper é um teólogo que trouxe um fundamento, trouxe uma doutrina muito boa, que é o hedonismo cristão. O hedonismo, sem ser cristão, é a crença de se alegrar com as coisas. O hedonismo cristão é se alegrar com as coisas por meio ou para Cristo. É você estar satisfeito com o que Deus te deu e sentir alegria com isso. Eu gosto muito de pensar que quando nós ficamos assim, sonhando demais ou desejando demais aquilo que nós não temos, nós esquecemos do que já recebemos. Isso atrapalha o louvor, atrapalha a alegria. Nós ficamos baseados no que ainda não chegou para nós, naquilo que ainda Jesus não deu graça para chegar e talvez nunca chegue. Você ouviu o que o pastor falou aqui antes de orar pelos pedidos? Quem lembra o que ele falou? Daqui pode sair um sim, um não, ou um espera mais um pouquinho. As suas orações não são à toa e você deve continuar a fazê-las. Jesus ouve as suas orações, Jesus participa delas, Jesus tem um carinho especial por aquilo que você está passando. Jesus cuida de você, Ele está sobre a sua vida. Precisamos confiar nele, naquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Então, Paulo está nos instruindo que nós não fazemos nada como se estivéssemos buscando alguma coisa em troca daqui. É tipo aquele dito popular: você não deve fazer as coisas esperando um retorno, um agradecimento. Você deve fazer porque você tem a disposição de fazer. Júnior derruba alguma coisa, eu pego e entrego para ele. Não é para... Tu não vai falar nada? Sério, você não vai agradecer? Dá logo um tapão, derruba de novo.
essa disposição em fazer, não é esperando alguma coisa. Porque Paulo está dizendo, não se preocupem com o que vocês vão ganhar fazendo isso. Como isso, Paulo? Trabalhando, normal, mas para o Senhor. Estudando, indo para a escola mesmo, mas eu estou estudando para o Senhor. Se relacionando, pensando em casar, para o Senhor. Paulo está dizendo, não se preocupe com a vida de vocês, a recompensa virá quando nosso Senhor Jesus rasgar esse céu e trazer os galardões junto com Ele. Nós já temos motivo de estarmos satisfeitos, e Ele nos promete muito mais ainda. Uma herança que não se corrompe, incorruptível, imaculada, não se mancha e nunca perde o seu valor. Se nós queremos fazer tudo lá fora para Jesus, precisamos começar a retomar o primeiro amor, a primeira essência, a estar satisfeitos aqui dentro, a se completar, a se reabastecer aqui dentro. Jesus nos prometeu que do nosso interior fluiria rios de águas vivas. Precisamos de combustível para sair lá fora. E o tanque do Senhor é infindável. Não tem limites. O quanto você busca, Ele aparece. Ele está acessível para todos nós. Eu estou olhando aqui e vendo alguns cartazes sobre missão. Eu queria dizer para você nessa noite que a primeira missão começa com você. Com você se enchendo do Senhor Jesus. Tá bom para você até aqui? Qual foi a última vez que você sentiu realmente a presença de Jesus na sua vida? Qual foi a última vez que você sentiu o seu interior preenchido na presença dele? Que você se sentiu satisfeito estando na presença dele? Qual foi a última vez que você ouviu ele falar com você? Qual foi a última vez que de fato você regou as suas raízes com lágrimas de adoração? Irmãos, nós precisamos quebrar o dualismo e entender que a vida lá fora é a mesma daqui aqui dentro. Entender que lá fora nós somos um espelho, um reflexo do próprio Cristo aos outros. Mas se aqui dentro não existir alegria, não existir amor, fé, nós vamos fracassar. Amém? Eu queria orar por você. Eu queria que você se colocasse de pé, se assim os irmãos me permitirem. Você quer glorificar mais a Jesus? Se satisfaça mais nele. Você quer glorificar a Jesus lá fora com os seus atos? Se preencha totalmente dele aqui, seja satisfeito dele. Como que as coisas lá fora não vão fazer você se iludir? Meu irmão, quando você conhece a Jesus e começa a experimentar cada vez mais dele, não tem nada lá fora que vai conseguir fazer isso com você. Se nós trazermos isso para uma analogia de um relacionamento entre um homem e uma mulher, o desejo do homem para com a mulher é de estar com ela constantemente. Quem já namorou aí? Quem está namorando aí? Sabe aquela primeira semana, aquela empolgação, aquela vontade assim de passar na porta da pessoa todo dia, aquele negócio que você não para de pensar, que você não para de, eu sei lá o que está acontecendo comigo. Porque quando tem o amor, todo sacrifício não é sacrifício. Todo dinheiro gasto não é sacrifício. A não ser aqueles muito pão duro, né? Tem alguns assim que são mais. Mas você precisa nessa noite aqui reativar essa semana de namoro com Jesus. Semana de me apaixonar novamente por Ele.
semana de me relacionar mais com Ele, de conhecer coisas novas. O quanto Jesus é grande para você e o quanto pequeno você já o conheceu. Fala sério, você experimentou quase nada dele ainda. Nós precisamos voltar então a esta primeira essência, e isso começa aqui, agora, nesta noite, com a disposição do seu coração, para que Jesus possa ministrar o amor dele sobre você, relembrar você de toda a bondade, misericórdia, de tudo aquilo que ele já descarregou sobre você e tudo mais das promessas que ele ainda tem para fazer sobre cada um de nós. Amém? Feche seus olhos. Amado Jesus, nós falamos amado porque nós te amamos, Senhor. E mesmo que tenhamos certas dificuldades, Senhor, mesmo que o mundo lá fora nos proponha amores diferentes, Senhor Jesus, é o Senhor que cativou os nossos olhos, o nosso coração. Foi o Senhor que nos resgatou com a tua mão poderosa, foi o Senhor que nos pegou pelo colarinho e nos puxou deste lodo. Foi o Senhor que fez isso por mim. Ai de mim se não fosse o Senhor. Se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade, o que seria de mim, Senhor? Se não fosse o teu amor derramado naquela cruz, se não fosse, Senhor Jesus, esse arrebatamento que o Senhor fez na minha vida, essas escamas que caíram dos meus olhos e o Senhor fez eu ver a verdade que há em Ti. Mas tem horas que eu me esqueço, Senhor. Tem hora que as coisas vêm ao meu redor, as dificuldades da vida, a correria do dia a dia, isso ofusca um pouco tudo aquilo que eu já sei que o Senhor é, tudo aquilo que eu tenho no Senhor, tudo aquilo que eu já experimentei em Ti. Então eu peço sobre mim, sobre os meus irmãos, reaviva, Senhor Jesus, esse amor, esta certeza, esta fé, esta alegria em estar na Tua presença, a satisfação em Te servir. Reaviva, Senhor, em minha mente as memórias. Espírito Santo, o Senhor foi nos dado para nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou, de tudo aquilo que Jesus ensinou e fez. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas mentes agora. Traga à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que move a nossa vida, aquilo que brilha os nossos olhos. Ofusca tudo aquilo que não traz bem ao nosso coração. Clareia sobre nós a Tua verdade, a Tua justiça, a Tua palavra, Senhor Jesus. Oh Deus, como nós precisamos de Ti. Às vezes nós agimos como crianças que ainda não sabemos direito as coisas, Senhor. Dai-nos convicção, maturidade, Senhor Jesus. Ajuda-nos a perceber o Senhor em cada lugar que nós estivermos. Faça, Senhor Jesus, a nossa percepção espiritual se acender quando nós estivermos no trabalho, Senhor, quando nós estivermos na escola, quando estivermos caminhando nas ruas, Senhor Jesus, quando estivermos na dificuldade ou na alegria, que nós possamos perceber: o Senhor está aqui comigo, o meu amado está do meu lado, o meu amado está caminhando comigo, porque Ele ressuscitou, Ele está aqui comigo, Ele é vivo, Ele fala comigo, Ele me acompanha, Ele me ouve, Ele está aqui agora. Senhor, nos dá a percepção constante da Tua onipresença sobre as nossas vidas, sobre todo este mundo, Senhor Jesus. Ajuda-nos a confiar cada vez mais em Ti, a liberar tudo aquilo que nós consideramos como sendo secular para ser sagrado nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós separamos como não sendo do Senhor, para ser consagrado ao Senhor. O Senhor é Rei sobre todas as coisas. Cada centímetro, milímetro deste universo pertence ao Senhor, Rei dos Reis. E nós possamos encarar esta realidade, Jesus, com alegria, com exultação, Senhor Jesus. Oh Deus, reacende a alegria nos nossos corações, a alegria de ser cristão, de carregar a Tua Escritura, de confessar o Teu nome. Traz louvor aos nossos lábios, Senhor Jesus, um louvor espontâneo, algo que nasça do nosso coração, palavras bonitas a Ti, Senhor, de alguém que está apaixonado pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que nós possamos fazer tudo, absolutamente tudo, para a Tua glória e honra, Senhor Jesus. O Senhor é merecedor de todos nós, merecedor de toda adoração. O Senhor é digno de todo louvor.
de toda exaltação a Ti seja dada, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória para todos sempre. Amém.